Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Mais uma lição iniciando maravilhosa para refletirmos sobre o nosso comportamento. E o título de hoje é Você no Mundo. Aqui na tirinha tem um casal, um rapaz e uma moça ajudando um senhor. E aqui tem falando a passagem de Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então Deus convida eu e você para sermos luzes nessa terra, luz na escuridão. E o texto para nós estudarmos encontra-se em Daniel, capítulo 3, que conta a história maravilhosa de fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde o rei Nabucodonosor mandou construir uma enorme estátua de ouro e falou que todos deveriam se ajoelhar, curvar-se à medida que a música tocasse. No entanto, 3 jovens fiéis a Deus não pensaram nem sequer um segundo de reverenciar aquela estátua. E quando as pessoas viram que eles não se curvaram diante da estátua, foram logo contar para o rei, que quando ficou sabendo, ficou enfurecido, pediu para chamar os 3 jovens e eles falaram na frente do rei, que estava caçoando de seu Deus. Ó Rei, se o nosso Deus quiser nos livrar de sua mão e da fornalha do fogo ardente, ele irá nos livrar, mas se não, tampouco iremos nos curvar diante dessa estátua. Aqueles 3 jovens, mesmo em perigo de perder a própria vida, decidiram em seu coração ser fiel a Deus. E então jogaram fornalha de fogo ardente, esquentada 7 vezes mais, e as pessoas que jogaram aquele jovem naquele local morreram, para você ver como estava quente aquela fornalha. No entanto, quando o rei olhou para ela, viu que tinha 4 homens andando e não sofria nenhum dano, e ele ficou admirado, e um era semelhante a Deus. Então o rei pediu para que os 3 jovens pudessem sair. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram sem sofrer nenhum dano, sem ter nem sequer cheiro de fogo. Olha como nosso Deus é poderoso. Olha como Ele nos honra quando nós somos fiéis a Ele a toda prova. Que hoje a minha e a sua decisão seja também de sermos fiéis, custe o que custar. Quem já assistiu aquele filme Os Corajosos? Tem uma parte muito interessante em que Javier, um dos personagens, é chamado e lhe é oferecido uma proposta para ganhar melhor e ser promovido. Só tinha um pequeno detalhe, ele tinha que mentir. E ali foi lhe dado a oportunidade de ir para casa e pensar sobre o assunto. Javier conta para sua esposa e ela fica desesperada. É só uma mentirinha. Javier, você não pode perder esse emprego. A nossa família não pode de novo passar por necessidades. E ali tinha Javier, aquela tremenda pressão sobre ele. Mas ele chegou até aqueles homens que lhe fizeram uma proposta e falou que não poderia desonrar o seu Deus e nem a sua família. Assim, ele falou que não aceitaria mentir. E olha que incrível! Era um teste e Javier então conseguiu ser promovido pela sua honestidade. Hoje, eu e você devemos fazer a mesma coisa. Não importa o que passarmos, devemos sempre ser fiéis a Deus e sermos sempre íntegros. Podemos pensar, mas ninguém está vendo. Deus vê até os nossos próprios pensamentos e o que passa em nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Podemos se enganar as pessoas, mas jamais a Deus. Podemos até ter relacionamentos extraconjugais e podemos até enganar as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso cônjuge, mas jamais enganar a Deus. E Deus mesmo fala em Provérbios que Ele
abominam o adultério. Que hoje eu e você possamos sim, de fato, falarmos para o nosso Deus que queremos ser íntegros. Se de alguma forma já erramos, já pecamos, que possamos deixar isso no passado e pedir para Deus nos dar um novo coração e uma nova mente. Logo abaixo tem uma pergunta para eu e você refletirmos. A partir da tirinha, do texto-chave e do título, anote suas primeiras impressões sobre o que trata a lição, sobre como devemos nos comportar neste mundo. Devemos ser luz em meio às trevas, dar bom exemplo onde quer que passemos, que possamos lembrar dessas palavras e que a nossa conduta seja íntegra em qualquer lugar que estejamos. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos orientar. Perdoe os nossos malditos pecados e nos dê um novo coração e uma nova mente. Ensina-nos a sermos totalmente íntegros ao Senhor e fiéis, para que, apesar de muitas vezes passarmos por provas, que possamos vencer cada uma delas mediante o seu amor, a sua força e misericórdia. Ensina-nos a fazer sempre a sua vontade. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um sábado maravilhoso e que eu e você decidamos hoje ser sempre íntegros, não importa o que acontecer, que possamos ser motivos de risos diariamente para o nosso Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!